E aí, lojistas? A gente vai começar a nossa live hoje junto com o pessoal da Frenet para falar um pouco sobre a logística nesse cenário atual que a gente está vivendo aí dessa pandemia de coronavírus. Então, como é que fica a nossa logística nisso tudo? E vamos só esperar aí o Ricardo da Frenet entrar, que eu já coloco ele para entrar e conversar aqui com a gente um pouquinho sobre isso, tá bom? Vocês também podem mandar as dúvidas de vocês, do que vocês estão passando aí já dentro do cenário, né, de coronavírus, como é que tá indo a logística de vocês. Conta pra gente também, deixa aqui nos comentários que a gente vai respondendo vocês durante a live também. Deixa eu ver se ele já tá por aqui. Pronto, achei. Desculpa aí, pessoal. Tava procurando o Ricardo aqui para falar com a gente. Acho que ele já tá conectando agora. E aí, tudo bem? Tudo jóia, Mari? Tudo bem. Vamos falar um pouco aí do que está acontecendo aí nesses últimos dias que está deixando os lojistas doidos aí com logística. Verdade, verdade. Como é que Mari, está sendo para vocês? aqui tá. Eu estava pensando aqui, Mari, né? Como que eu vou me apresentar para o pessoal no momento desse, né? Geralmente eu me apresento falando, cara, eu sou fundador de uma startup de tecnologia, mas acho que não vem muito ao caso, né? Eu queria mais falar assim, eu também sou empresário, eu estou olhando para a minha empresa várias mesas vazias, né? A gente vai sentir o impacto disso, é inevitável. Eu sei que muitos desses lojistas que estão ouvindo a gente, cara, já não está mais pingando tanto pedido no WhatsApp, no e-mail, né? As máquinas estão paradas e no final do mês a pilha de boletos vem, né? Nós temos os nossos compromissos, né? Então eu queria muito mais me colocar no mesmo barco, sabe? Eu pensei bastante em como participar de uma live num momento desse e ser o mais eficaz, assim, ajudar o máximo possível, ser o mais prático possível, né? Porque melhorar as formas de entrega de uma loja virtual não é um produto enlatado que a gente vai apertar um botão e já está tudo certo, né? O maior aprendizado, Mari, desse momento, que eu acho que todos os lojistas vão levar, é que, assim, no dia a dia de quem tem que tomar decisão, de um empresário, de um pequeno, médio, grande empresário, a todo momento chegam decisões. E algumas a gente põe naquela prateleira do depois eu faço. Isso aqui, uma hora eu toco isso, né? Quando acontece uma situação dessa, né, do estado de exceção que a gente está vivendo, cara, as coisas que são prioridade, elas praticamente elas emergem de forma intuitiva, né? De forma, assim, quase que orgânica, né? E não à toa a gente está aqui falando do que? De formas de entrega, de logística, né? Então acho que esse é o grande aprendizado que fica para a gente depois continuar melhorando as formas de entrega do e-commerce, né? Porque tudo isso vai passar, né? E a gente pode aproveitar esse momento já para deixar tudo bonitinho. Um outro ponto, Mari, até para alinhar as expectativas, eu sei que está todo mundo muito apreensivo, então já respondo, sim, tem algumas dicas bem legais que após esse nosso bate-papo, os lojistas já vão poder dar uma olhadinha na loja deles, como é que está, se dá para melhorar, já para diminuir os impactos
dessa crise, né, que está se instalando aí no mundo, né? Uhum. E assim, por último, fica um puxão de orelha para todos nós, né? Num cenário normal que a gente está acostumado a viver, de um país que está retomando o crescimento, né? Isso era um mês atrás. Agora a gente vive esse estado de exceção. Se minha loja já não estava boa no cenário normal, que dirá agora, né? Com quarentena e tudo mais. Mas assim, eu separei algumas coisas bem legais para a gente falar agora. Mão na massa total, né? A gente até trocou uma ideia num outro webinar que a gente falou, cara, como é que eu consigo ser competitivo na minha cidade? Porque hoje eu estou perdendo venda para grandes varejistas, né? Até eu lembro que a gente comentou isso num webinar. Depois eu treinei bastante esse pitch nos eventos que nós fizemos no ano passado e foi impressionante, Mari, ver aquela reação dos lojistas, né, pequenos, fazendo aquele wow, né? Eles vão até para trás do caramba, é tão simples assim, tá aqui do meu lado, por que eu não fiz isso ainda, né? Então eu quero trazer algumas situações dessas para compartilhar com a galera, tá? Legal. Então, acho que assim, desde da semana passada, acho que é quando a gente está sentindo mais esse impacto de coronavírus mesmo, né? Então, conversando com os lojistas, eu percebi isso, que as vendas começaram a cair de quinta-feira para lá. Então, muita gente começou a sentir esse impacto. E a preocupação que eu tive, assim, né, do lado de cá, acompanhando esses lojistas, era que cada hora a gente tinha uma informação do Correios, a gente não sabia o que era verdade ou não, a gente não sabia como é que estava a situação de transportadora. Então, assim, eu tinha, sei lá, um boletim que ia acontecendo a cada uma hora de alguém que me falava, tal agência falou isso, não sei o que, nananã. A gente não sabia se essa semana a gente ia ter Correios ou não. Então, era um cenário bem incerto e estava todo mundo desesperado, porque, assim, quando a gente não tem Correios, a gente não tem a logística, como é que a gente faz, né? A gente acaba ficando sem a loja. Então, um ponto muito importante, que eu acho que levou a atenção de todo mundo. Tem cidade que até hoje, né, a gente está passando por esse problema. E eu tô acompanhando isso diariamente, todo dia eu acordo, e aí eu já sento no computador para trabalhar e começo a acompanhar as notícias, tipo, onde está funcionando, onde não está funcionando, onde tem problema, como é que tá a transportadora, como é que tá Correios, porque eu preciso passar essas informações para os lojistas aqui, né? Então, acho que essa foi a grande preocupação. E com relação ao aprendizado também, posso dizer daqui do lado de cá, que boa parte dos lojistas, eles são, assim, focados em Correios, né? E acho que era uma coisa que há 2 anos atrás, transportadora era só para quem era grande, né? Assim como eu tenho lojistas até hoje que acreditam que fazer contrato com Correios é só para quem é grande. Já adianto, não é, né? Mas eu acho que a transportadora ela ainda continua tendo essa questão das pessoas acharem que só quem é grande consegue ter transportadora. Sou pequeno, tenho pouco volume, não consigo usar uma transportadora. E eu sei que esse cenário já mudou hoje em dia, né? Então eu queria, assim, mais que a gente comentasse, assim, sobre esse cenário, como é que está sendo. Então, como é que está a situação de transportadora aí? Porque você desse lado tem mais esse conhecimento, né? E do Correios aqui, acho que é o único que a gente está tendo aí não vou dizer um problema, né? Mas a gente está tendo esse... que está com restrição é Santa Catarina, né? Tem até uma lojista que eu estou conversando bastante com ela para entender como é que está funcionando as coisas lá. Mas eu queria que você comentasse sobre esse ponto. Legal, vamos lá. Primeiro de transportadoras, né? O serviço de transporte, em geral, ele está dentre os serviços essenciais, né? Então, assim, a maioria das transportadoras estão trabalhando normalmente, né? Algumas estão atendendo somente itens essenciais para ajudar a área médica, né? Áreas que estão atuando no combate ao Covid-19. Correios, esse lance de Santa Catarina ainda está um pouco cinzento, porque existe uma ordem federal que sobrepõe aquela ordem estadual, né? Eu acho que naturalmente vai voltar ao normal lá, tá? É claro que vai aumentar um pouquinho o prazo de entrega. Eu acho que isso vai acontecer, isso é inevitável, tá? Transportadoras, a gente está em contato constante, eles estão passando boletins para a gente de como que está a operação, tá? Eu diria que as maiores estão trabalhando normalmente. Acredito que deva impactar no prazo, alguma coisa nesse sentido, mas eles não vão parar, tá? Até porque teve essa ordem de que serviço de transporte é um serviço essencial, ele precisa continuar, né? E assim, como você falou, não é um bicho de 7 cabeças ter uma transportadora.
Tem transportadoras gigantes, gigantes, que atendem pessoas que fazem uma venda por dia, né? E por que esses caras não chegam até o e-commerce? Porque eles estão se preparando para atender o pequeno e-commerce, né? O que eu ouvi já de um diretor de uma grande empresa de logística foi exatamente isso. Nós estamos preparando para atender o grande volume que vem do e-commerce, né? Mas o horizonte no curto prazo é interessante para o pequeno lojista. Tá? Com coleta, eu estou falando isso, o cara vai fazer coleta para você que vende um pedido por mês. Né? Isso é um cenário diferente, né, Mari, do que a gente via anteriormente. Assim. Exatamente, porque acho que até hoje o Correios, né? Acho que logo quando eu comecei a operação, eu não tinha contrato nem nada. Acho que muita gente que também começa a operação não começa com contrato. E eu tinha que ir todo dia levar os pedidos lá. Até que quando eu consegui atingir um volume, eu conversei com a agência era uma franqueada, ela passava e recolhia meus pedidos lá. Mas assim, depois que eu tive um volume, né? E assim, sem custo nenhum, porque ele me botava dentro da rota dele, passava e pegava. Quando eu tinha algum problema e tinha poucos pedidos, mesmo assim ele passava e pegava. Então é importante esse relacionamento, é importante entender e saber que, cara, vamos conversar, vamos conhecer um pouco mais sobre as soluções e não colocar uma barreira do tipo, não é pra mim, meu tamanho ainda não é. Conversa lá com a transportadora, vê se não tem um jeito. Às vezes o seu negócio pode estar numa rota que para eles é muito fácil passar e pegar. Sem dúvida. Então, acho que é mais entender mesmo do negócio e tentar. O não a gente já tem, né? Com certeza. E esse é um trabalho invisível que a Frenet faz, Mari. Esse meio campo com as transportadoras. Existem algumas transportadoras que elas ainda não estão tão adaptadas à tecnologia, mas a operação logística delas é quase que perfeita, assim, sabe? Algumas delas até falam para mim assim, Ricardo, o cara que usa meu serviço de transporte não larga mais, né? Porque os caras coletam no horário certo, entregam tudo bonitinho, né? Tem um nível de satisfação excelente. Só que eles estão se preparando para conversar com o e-commerce, né? E a Frenet está ajudando, né? E na hora certa vai ter muita opção de transportadoras grandes que vão fazer coleta para caras pequenos que não tem volume. Porque assim, né? Acho que a grande ajuda tem que ser para o cara que está começando, né, Mari? Aquele cara que está tentando engatar a segunda marcha. O cara que tem volume, ele consegue negociar, né? O grande desafio é ajudar o pequeno, né? É nessa tarefa que a Frenet se empenha bastante. A gente tem transportadora que a gente está falando há mais de 3 anos, né? E a gente sabe, a gente está vendo que não é má vontade. Eles estão realmente investindo e se preparando para atender o e-commerce com excelência. Não adianta vir só porque tem uma demanda grande no e-commerce, eu vou lá e vou atender de qualquer jeito. Não, eles têm um nome a zelar, então eles estão se preparando e muito em breve a gente vai ter aí uma boa surpresa com grandes transportadoras atendendo pequenininho. Legal, legal. Bom, queria mais começar aqui, então já entendemos aí como é que está funcionando esse cenário de transportadora, né? Até entender, assim, não sei se você consegue dizer assim, quais transportadoras que hoje a gente poderia tentar aí para atender o pequeno. Acho que ou se é mais nesse do tipo, vamos ligando e vamos tentando. Porque acho que a E-Total, né? A Total Express tem o E-Total e atende o pequeno, mas eu não sei muito bem como é que funciona a questão do E-Total. Você pode falar melhor sobre isso? Claro. Vamos lá. Mari, vamos começar pela cidade, né? Aquele papo que a gente falou até no webinar passado. Primeiro passo, assim, reconquista seu território, né? Vou contar uma historinha super rápida aqui. Eu estava atendendo uma lojista em Londrina que vende enxoval de bebê. E no nosso papo eu falei para ela, você sabia que tem uma mãe aqui de Londrina que está a algumas quadras do seu negócio e está comprando nesse momento de um grande varejista que está a milhares de quilômetros? Ela olhou para mim e deu risada e falou assim, eu sei, até minha família compra desses grandes varejistas e não compra de mim, né? Mas como que eu vou ganhar desses caras? Como é que eu vou ganhar essa briga, né? Eu falei para ela, entrega no mesmo dia. Ou entrega no máximo no dia seguinte. Ela, cara, como, né? Você pode habilitar a retirada na loja. Você pode colocar um motoboy. Geralmente, cidades de interior, um motoboy custa entre 10 e 12 reais, mano. Olha que sacada legal. Você põe um motoboy, combina com um cara ali para passar uma vez por dia. Ou quando você vender, você liga para ele coletar. Mas se você puder dar um subsídio nesse frete, fazer esse frete de 10 reais, chegar a 5,99, 6 reais,
Cara, ninguém tira o carro da garagem para comprar nada por esse valor de frete. E ainda mais você entregando no mesmo dia, né? Se você considerar o litro da gasolina mais uma zona azul ou um estacionamento, já fica mais caro que isso. Imagina uma mãe que para sair de casa tem que fazer uma operação de guerra, né? Então é levar essa comodidade do e-commerce para o consumidor, mas essa comodidade a gente sabe que ela tem um limite, né? É o custo dessa comodidade e o tempo de entrega. Na sua cidade você tem as duas coisas, preço e um prazo super rápido de entrega, né? Esse é o primeiro passo, reconquista seu território. Naquele nosso webinar, o Diego do Enviou até deu uma dica super legal, né, que eu não tinha pensado nisso. Falou, Ricardo, olha que sacada bacana. Além disso, promover o produto para a nossa cidade localmente sai mais barato. Face Ads, Google Ads, Insta Ads, tudo é mais barato, né? Esse é o primeiro passo. Tá? Dá para fazer isso assim, muito rápido, né? Você consegue configurar essas formas de retirada, de entrega na própria plataforma. O segundo ponto, já fazendo uma espiral, é o regional. Então, geralmente, você tem aquelas transportadoras da cidade que são especialistas nas cidades vizinhas, né? Cara, a Frenet, por exemplo, no nosso caso, a gente está super preparado para, se você pegar uma tabela de uma transportadora que nem é conhecida, a gente coloca para você um custo baixíssimo. Em alguns casos, a gente nem cobra por isso. E a gente sabe de casos que custam assim, mais de R$2.000 para fazer uma integração. A Frenet custava R$600, a gente diminuiu para 300 e agora custa 120. E a partir de junho, esse tempo pode até ser antecipado, a gente vai zerar esse custo. Principalmente nesse momento, né? Porque todo mundo tem as grandes transportadoras, mas todo mundo tem aquela particular da cidade que todo mundo conhece e que é boa para alguma região, né? Então a gente vai te ajudar a colocar qualquer transportadora do Brasil com baixíssimo custo, né? Que essa é a grande questão. Não adianta nada ter a tecnologia e se isso não cabe no bolso do pequeno lojista, né? Você falou das grandes transportadoras, você deu o exemplo do eTotal. A eTotal está super preparada para o e-commerce, tanto em termos de tecnologia como qualidade de serviço, né? Super preparada. A gente conversa com a eTotal já há um bom tempo e a gente também percebe essa preocupação deles com o e-commerce, sabe? Está todo mundo, um ajudando o outro, como que a gente conecta com aquela plataforma, quais são os desafios técnicos com aquela plataforma, né? E no final a gente tem aí um produto de baixo custo para esse cara pequeno, né? Não só a eTotal, tem várias outras aí também que estão se preparando para o pequeno e-commerce. E a grande questão, Mari, que aqui, não sei se tem muita gente aí de transportador ouvindo a gente, mas uma coisa que dói para o lojista, que a gente já mapeou aqui na Frenet, é a burocracia da contratação. Então, quebrar essa burocracia é muito importante, sabe? É difícil, a gente sabe que, né, é difícil para a transportadora também, mas esse é o nosso desafio, sabe? É tirar essa burocracia. É one click, clicou e sai usando, sabe? Esse é o nosso sonho. É isso que a gente está perseguindo, junto com essas transportadoras, tá? Legal. Então, porque eu acho que agora, no cenário que a gente tá, né, eu não sei se a gente conseguiria, tipo, igual você falou, tem as burocracias das transportadoras. Como é que a gente faz para, tipo, eu uso Correios, mas eu quero um plano B. Eu consigo ir rápido e correr atrás de uma transportadora ou não? É melhor eu ir por uma estratégia de motoboy que eu consigo eu mesmo configurar, eu consigo eu mesmo falar com a empresa de motoboy e já, né, criar isso. Até uma conversa que eu estava tendo com alguns lojistas falar sobre rota inteligente, então, que é justamente isso que você falou, né? Transformar esses 10, 12 reais que a gente estava, que custa o motoboy, e de repente ele pega e faz 2 entregas e aí custou 6 reais cada uma. Então, eu Exatamente. Otimizar isso. Então, entender o processo todo, né? E ver como é que a gente consegue ter um frete mais barato dentro das opções que a gente tem. Ainda que não entregue no mesmo dia, mas se você oferecer um frete de 6 reais para 2, 3 dias que você acumule pedido, cara, Perfeito. Tá valendo. Com certeza, com certeza. E é o que eu falei, nesse nível de preço, ninguém tira o carro da garagem, né? O que nós fizemos, Mari, do nosso lado, para ajudar a quebrar essa burocracia? A Frenet está no meio campo, né, entre a plataforma de e-commerce e a transportadora. Então, a gente já levanta essa bandeira há muito tempo, né? Transportadora, a gente precisa simplificar esse processo.
E a Frenet, assim, ela não levanta a bandeira de que, aquela transportadora é isso, aquela transportadora, o correio é aquilo. Cara, se vocês conhecerem as pessoas que trabalham nos correios, vocês nunca mais vão reclamar dos correios, sabe? Eu vi situações lá de gente como a gente, que está ganhando a vida ali e são super engajados, sabe? Então a gente levanta essa bandeira de vamos entender esses dois mundos. Transportadora, olha, tem muito negócio aqui do outro lado, mas a gente precisa simplificar. A galera do mundo de hoje é one click, cara. Clica e sai usando. A gente pode te ajudar nisso. É nessa página que a gente está. E o mais legal, existe a contrapartida das transportadoras, tá? Para facilitar isso aí. Então, para esse momento, na prática, Mário, o que nós fizemos do nosso lado? O lojista entra hoje na Frenet e a gente começa a filtrar quais são as necessidades dele, o perfil desse cliente, de acordo com a origem dele, do tipo de produto que ele entrega, a volumetria, eu já vou indicar as transportadoras certas para ele. Em alguns casos, ele nem vai precisar pegar o telefone, a transportadora vai ligar para ele. Né? Legal. O que acontece hoje? O cara vai para o Google, acabei de montar um e-commerce, vou no Google e coloco transportadora para e-commerce. Aparecem 10 respostas para mim, 10 resultados. Cara, são 10 portas na cara. Não atendo sua origem. Cara, não atendo o seu produto. Você ainda é muito pequeno para mim. Na Frenet não, é praticamente um match, né? Eu já sei quem é o lojista, sei o que a transportadora quer atender e faço a conexão entre as duas partes, né? Isso tem dado muito certo, Mari. A gente ainda não tem o cenário perfeito, inteligente, né, para fazer indicação com mais inteligência, mas já está resolvendo muito. No futuro, a gente pretende deixar a máquina aprendendo o dia a dia desse vendedor. E aí, num belo dia, imagina que esse cara só entregue pacotes pequenos. Ele tem correios e mais 2 transportadoras de carga expressa. Num belo dia, ele entregou uma caixa grande, né? Ou o sistema identificou que tem gente tentando comprar dele, colocando 20 unidades daquele produto pequeno. O sistema vai identificar e falar para ele, cara, dá uma olhada ali que você está perdendo venda, porque tem gente tentando comprar no atacado de você. Né? E geralmente o lojista não faz esse acompanhamento, Mari, de ver quantos carrinhos abandonados eu tenho na minha loja decorrentes de frete caro. Então, quer dizer, você promoveu o produto, você já investiu, né? O cara clicou no seu anúncio, chegou na sua loja, ele gostou do preço, gostou do detalhe do produto e foi para o carrinho de compras. Colocou o CEP, calculou e foi embora. No que a gente consegue medir aqui é mais de 50% de carrinhos abandonados causados pelo frete caro. Um dos maiores problemas do e-commerce, né? Sim. E o que a gente tem visto aqui agora, né, dessa época, porque como as pessoas estão de quarentena, tá todo mundo em casa, as pessoas estão pagando as entregas, né? Então, tudo que chega aqui na minha casa, eu comprei via Rappi ou foi algum e-commerce para chegar aqui na minha casa para não ter que sair de casa e né, me expor. Então, assim, eu tô gastando meu dinheiro com frete. Então, tem muita loja oferecendo frete grátis. E aí tem um grande problema, né? Você tem que ter margem para oferecer esse frete grátis. A gente até abordou isso aqui, né, nos outros dias, falando um pouquinho mais sobre essa questão de como é que a gente trabalha frete grátis. E assim, você ter um frete barato te ajuda nisso. Né? Mas, e também tem uma outra questão, né, desses abandonos de carrinho. Uma é o valor do frete e a segunda, que a gente está esbarrando bastante agora, é com relação a prazo. Né? Então, quando você vê que o prazo é muito grande, você fica, então eu vou pensar se eu realmente quero, vai demorar para chegar. Então, você acaba meio que tendo um abandono de carrinho maior. E aí, nesse cenário que a gente tem hoje, que Correios manda a gente aumentar 3 dias a mais, porque corre-se um risco de atrasar a entrega. Acredito que as transportadoras devem estar passando por esse mesmo problema de aumentar prazo. Para o nosso consumidor que está do outro lado, será que ele está entendendo isso? Ou será que ele ainda está querendo também imediatismo e a gente acaba perdendo em carrinho abandonado? Né? E como é que a gente pode solucionar todo esse problema nesse período para a gente continuar vendendo? Certo. Mari, com certeza quem está do outro lado está entendendo, sabe? A situação que a gente está vivendo não é uma situação normal, né? Você ouve alguns setores falando que pode ser a maior crise do capitalismo, né? Então, não é uma coisa... Agora não é hora de passar a mão na cabeça de ninguém, assim, sabe? Realmente é uma situação diferente, né? E com certeza quem está em casa está entendendo isso. Mas, do outro lado,
para as transportadoras, reduzir o custo da entrega, diminuir o tempo de entrega, para eles é um indicador que fica piscando para eles o tempo todo, sabe? Então, todo mundo está se adaptando, todo mundo vai ter que agora esperar esse momento aí, né? Para entregar na própria cidade, eu vejo um cenário com bons olhos. Dá para você rapidamente colocar um motoboy e resolver tudo isso. Agora, para a região, para outros estados, exportação, aí vai aumentar um pouquinho, com certeza. Está todo mundo se adaptando ainda a essa situação e eu tenho certeza que quem ainda está do outro lado vai entender isso, né? Agora, uma coisa importante, Mari, estratégia mesmo que eu ouvi de alguns empresários, né? Não sei se vocês perceberam, mas está tendo muita promoção de viagens, né? Você compra uma viagem para daqui 2 anos, né? Surgiu até recentemente num grupo de tecnologia, o pessoal começou a discutir sobre isso aí, uma viagem para a Disney a R$ 999, parcelado em 12 vezes, né? E fica com 7 noites, né? O que é isso? Que estratégia que é essa? Cara, as empresas elas estão fazendo caixa agora para se manter nesse período, né? Onde eu quero linkar isso? Você falou de subsidiar o frete, da margem do frete. Cara, é um gatilho. Diminui o frete agora, dá frete grátis, para você fazer caixa. Talvez seja um respiro, né, para esse momento. Sim, exatamente. É o que eu tenho conversado bastante também aqui, e vendo muito conteúdo também do que as lojas estão fazendo aí para continuar vendendo. Porque logo no começo, né, acho que do final da semana passada, começo dessa, ainda essa semana a gente está vendo ainda bastante disso, as pessoas estavam desesperadas e comprando produtos de necessidade básica. Então estava deixando de comprar as outras coisas e estava muito afundada em coronavírus, o que está acontecendo, todo mundo estava no pânico. Agora acho que o cenário está mais calma, né? As pessoas já estão em casa, quem pode estar em casa, e já vai voltar esse consumo. Né? Sim, e falo isso sim. por eu mesma, também já voltei a consumir, porque eu estou em casa faz 12 dias. Estou desesperada. E aí eu voltei a consumir também. Então acho que isso vai acontecer. Só como é que a gente faz para essas pessoas consumirem mais, né? Antes de tudo, eu acho que é importante a gente entender a margem que a gente pode trabalhar dentro de produto para a gente não vender e depois acabar tendo problemas dentro do nosso caixa. Mas são gatilhos, né? Então a gente fala em frete é um gatilho que adianta muito para as pessoas comprarem. Ah, não vou pagar frete, pô, só o preço do produto tá bom, vou comprar. Vai e compra. Gatilhos promocionais, então, se ela tá vendo, tipo, oferta só hoje, né? Você fala, pô, esse produto aqui, ó, tá com 15% de desconto, ele realmente é caro, pô, vou comprar. Acaba comprando. Então, é pensar como que a gente pode, dentro do nosso universo de loja, entender a necessidade do nosso consumidor hoje e que gatilho funcionaria para ele. E a gente vai testando e a gente vai fazendo as nossas vendas, né? Sim, então, sim. Esse é o momento de pôr o pé no chão, ter as contas exatamente em dia, para não oferecer um frete grátis, que depois você vai acabar ali se estrepando nas suas contas e você não vai conseguir bancar aquele frete, né? E aí, coisas que são importantes. A gente não tem tempo hábil para isso hoje, né? Para fazer contrato com Correios. Mas quem tem contrato com Correios já tem aquele frete mais baixo. Pô, não tenho ainda, mas eu preciso de um frete mais baixo. Gente, então vamos trabalhar região, como você falou. Vamos atrás de um motoboy, criar rotas mais automatizadas, onde a gente consegue otimizar esse custo de frete. Acho que são dicas ótimas, assim, para quem está com esse problema de queda nas vendas hoje, trabalhar mais a questão regional do que ficar olhando, assim, né, o território nacional inteiro e falar, pô, não estou vendendo. A gente vai pensar numa parte primeiro e depois a gente pensa no todo para a gente trazer mais vendas aí para a loja. Sem dúvida. Voltando um pouquinho na situação de Santa Catarina, que eu acho que é uma dúvida que eu tenho percebido bastante com frequência aqui, as transportadoras, elas estão conseguindo fazer as entregas normalmente lá? Acho que até uma pessoa que estava aqui na live comentou que hoje as agências de Correios voltaram a abrir. Uma lojista que eu conversei hoje de manhã, que é de Itajaí, falou que ainda não estava aberto. Então, acho que está meio incerto ainda mesmo esse cenário. Mas como é que está funcionando o transportador? Eles estão conseguindo fazer coleta nessas cidades? Eles estão conseguindo fazer as entregas para essas cidades? Sabe dizer? Depende da transportadora, Mari. Imagina a seguinte situação. Tem uma transportadora que ela anunciou que só vai atender, fazer coleta para serviços essenciais, né? Se eu tenho apenas essa transportadora, eu vou ficar sem coleta, né?
Daí a importância de você ter um mix de opções de transportadora, sabe? O que a gente fala aqui, a gente fez um desenho muito legal, pegando o mapa do Brasil e fazendo uma simulação com o lojista, né? Então, a gente falou o seguinte, ó, você está em São Paulo, capital, certo? O cara colocou o CEP na sua loja. Você só tem Correios e uma transportadora. Olha só onde seu frete está barato, ó. Em alguns estados, ó, tá vendo aqueles estados ali embaixo, tá tudo vermelhinho? Ali você vai perder venda porque o seu frete está caro. Ah, então eu tenho que colocar uma transportadora que seja especialista lá. Sim, tem que colocar. Aí ficou tudo verdinho. Falou, cara, vamos para o segundo nível agora? Vamos dizer que o cara coloca um produto um pouco mais pesado no carrinho de compras agora. Ficou tudo vermelho, ó, tá vendo? Porque a transportadora que você colocou e ficou tudo verdinho, com frete barato, ela é especialista em carga expressa, carga pequena. Tá vendo? Você já tem que ter 2 transportadoras. Aí ficou tudo verdinho para o norte, porque aquela transportadora é especialista no norte. Mas olha só, para carga pesada para o sul, está tudo vermelho, né? Então você precisa de uma transportadora para cargas pesadas e volumosas para o sul também. Por isso que eu falo que a logística é uma construção, não é um produto enlatado, sabe? Mas dá para fazer isso rápido, Mari. Dá para fazer isso rápido. Existem várias ferramentas como a Frenet, nesse formato de gateway, que integra muito rapidamente, com custo muito baixo, qualquer transportadora, né? Então, hoje, a partir de, assim, eu vou falar até o valor, porque eu acho que é interessante para o lojista saber. Antigamente, para você ter um mix de logística desse porte, cara, você tinha que ser uma empresa muito grande. Hoje, você, com uma loja pequena, a partir de R$ 50, você pode colocar quantas transportadoras você quiser, colocar um especialista para cada cidade do Brasil, né? Se o lojista começar a medir no carrinho de compras dele, no Google Analytics, o tanto de gente que chega até o carrinho e vai embora, opa, peraí que aqui já tem um indicador importante. Se ele fizer o drill down dessa informação, que é, cara, beleza, eu vi que eu tenho mais de 50% de carrinho abandonado, deixa eu ver que cidades eu estou perdendo venda. Aí o cara vai levar... A gente já entrevistou vários clientes aqui, Mari, assim, cara, eu não imaginava que tinha tanta gente do Nordeste e do Sul de Minas tentando comprar na minha loja. O cara leva esse susto, né? Cara, por que ele não está comprando? Porque o frete está caro. Põe uma transportadora para lá, né? É assim que ele vai lapidando e vai incrementando a logística dele. É um pool de opções, tá? Sim. Eu falei tudo isso, Mari, para responder a sua pergunta, né? Por exemplo, lá em Santa Catarina, cara, é muito relativo. O cara que está no interior de São Paulo, que só tem essa transportadora, que falou que só vai entregar produtos essenciais, vai ficar sem coleta e sem entrega, né? Então, alguns serviços estão funcionando, alguns não. Então, parcialmente. Tem que ver mesmo com a transportadora como é que está funcionando e vida que segue. E Exato. assim, nesse período aqui, a gente está falando sobre aumento de prazo. Você tem ideia de quanto a gente deveria aumentar de prazo? Ou a gente segue exatamente o que cada transportadora está falando? Então, se o Correio está me falando para aumentar 3 dias, eu aumento só 3 dias? Ou aumento mais dias para ter uma margem de segurança? Como é que eu posso fazer esse cálculo, né, de dias para entrega? Perfeito. Aí é para cada transportadora. O Correio falou 3 dias. Na Frenet, a gente já fez isso para toda a base, né? Aumentamos 3 dias já para todo mundo, default. Para a transportadora, tem que ter esse contato. Então, a transportadora está passando isso para a gente, né? Por enquanto, nós não tivemos nenhum caso da transportadora falar, olha, manda todo mundo aumentar 5 dias. Não aconteceu. O que aconteceu foi, estou trabalhando parcialmente, só atendendo itens essenciais. Foi isso que chegou para a gente. Mas a gente está mantendo esse contato com as transportadoras com muita frequência e, sabendo disso, a gente vai divulgar nas redes sociais da Frenet, né? Tá, então para eu pegar essas informações de transportadora, eu consigo através das redes sociais da Frenet. Consegue. A gente vai... Nós temos já um informativo para a nossa base, mas a gente vai deixar isso aberto, até por você estar perguntando, né? A gente deixou muito para a nossa base aqui, mas a gente pode deixar isso aberto para todo mundo nas redes sociais. Eu acho que é um conteúdo que agrega bastante, assim, porque tá Sem todo dúvida. mundo desesperado de informações. Eu mesma fico todo dia procurando essas informações. Até te mandei e-mail semana passada, porque eu realmente estava precisando dessas informações mesmo. E acho que é importante, né? Então, assim, se você trabalha com uma transportadora, não está conseguindo contato com a transportadora, ou está em dúvida se vai trabalhar com aquela transportadora ou não, cara, então já dá uma olhada lá, segue a Frenet, dá uma olhada que vai ter os boletins por lá. Vamos lá.
continuando aqui, né? Deixa eu ver o que eu não falei aqui ainda do que eu tinha previsto. Já falei das notícias de transportadoras. Falei desses dias. A questão dos dias, eu te perguntei até, porque tem muito lojista meu que está colocando um prazo muito maior, assim, né? Para uma questão de segurança. Então, acho que é entender mesmo esse cenário. Eu acho que, por exemplo, Santa Catarina, gente, aumenta um pouquinho a mais ali, né? Sim, no que sim, puder, até se resolver. tenta deixar um pouco a mais. E aí, queria até ver com você, porque tem uma dúvida que surgiu mesmo. Se, usando a Frenet, a gente consegue criar alguns fretes personalizados ali, algumas regras personalizadas. Sim. Se eu quiser excluir Santa Catarina, eu consigo da minha loja usando a Frenet? Tipo, toda vez que alguém for colocar lá que é para o frete de Santa Catarina, eu já vou falar que eu não estou entregando. Sem dúvida. A gente tem uma área de restrições de entrega que você pode restringir por característica do produto ou por origem e destino, né, pelo destino, mas facilmente. Dá para fazer isso, o nosso suporte faz isso para os lojistas aqui o tempo todo, mas é bem tranquilo, bem facinho fazer isso. Legal, Totalmente acho que isso é possível. bem importante, né? É rápido, né? Você vai lá, cria rápido, já exclui Sim. aquela região, precisou voltar, volta rápido, porque hoje o Correios ele não está restringindo, né? Apesar de tudo isso, o contrato lá com o Correios, o código que a gente usa, ele não restringe isso, né? Então, a gente ter essa possibilidade de fazer via Frenet é ótimo. E isso a gente consegue fazer desde o plano gratuito ou a gente precisa estar no plano pago para a gente fazer isso? Nós liberamos recentemente, desde o plano gratuito, tá? Legal. Todas as regras de frete, as avançadas, restrições, tudo. Desde Legal, o fim. Então é bom porque então o pessoal que está aí, que está precisando fazer essas regras personalizadas, já aproveita, conhece um pouco do serviço da Frenet, utilizando essas personalizações, e aí vai vendo ali quais são as transportadoras que tem integradas, se consegue, né? Vai fazendo uma conversa, porque eu acho que essa questão do frete, a gente está aqui conversando muito sobre o cenário atual, né? Falando sobre o momento que a gente está passando hoje no país e como é que a gente vai fazer com que as entregas aconteçam ainda, né? Manter o nosso e-commerce com as entregas em dia. Mas eu acho que ela é válida, né? Que a gente estava falando aqui, sempre a gente tem esse plano B. Né? Sem dúvida. E não ficar só contando com Correios. E a gente se pega muito nisso, porque todo ano tem greve dos Correios e a gente sempre está lá tendo problema com entrega. Então, assim, se você só trabalha com Correios, já deixa ali uma transportadora meio que engatilhado, sabe? Precisou de alguma coisa, meu, ativa e vai embora. Para você não ter esses problemas. É isso. Mária, sobre as regras de frete, em relação ao prazo que você falou, eu acho que nessa última semana até agora, eu acho que é o item campeão do nosso suporte técnico. Está todo mundo preocupado com isso. Está muito alinhado com o que está acontecendo aqui mesmo. Exatamente. Eu também estou passando por isso aqui, porque eu acompanho bastante os lojistas, as dúvidas que eles estão tendo do lado de cá. E eu acho que é isso, né? Porque a gente pode falar que o e-commerce é muitas coisas, né? Mas se a gente tem um problema de logística, cara, acabou. Como é que a gente entrega nosso produto? Sim, a gente não consegue. Então, até eu conversei com 2 lojistas de Santa Catarina na semana passada e nessa. E as 2 não tinha muito o que fazer. Porque se o Correios não está funcionando, a gente não tem um contato com uma transportadora que já está ali engatilhado. Como é que a gente faz para voltar ao nosso negócio, né? E aí eu estava muito atrás dessas informações para elas. E aí a gente está trabalhando mais agora numa parte de local mesmo. Uma delas conseguiu um contato com uma transportadora e agora estava voltando. Então, acho que deslanchou aí, né? Se o Correios não funcionar, pelo menos ela tem essa transportadora que vai funcionar. E eu acho que é muito isso, né? A gente se pegou meio que no susto, mas agora a gente precisa reagir, a gente precisa deixar as coisas mais prontas, né? Mais preparadas para tudo que pode acontecer aí nos próximos dias. Sem dúvida, sem dúvida. E tudo que você otimizar agora na sua loja virtual vai ficar com ela para sempre, sabe? Porque não tem uma solução para momentos de crise, né? Não existe isso. Tudo que você conseguir otimizar agora vai fazer você vender mais depois, né? Então esse momento serve para isso, né? Primeiro que é para levantar uma prioridade, né? Que tava deixando meio que de lado, né? E peraí, deixa eu dar mais atenção para as formas de entrega, porque isso realmente impacta na minha conversão, né?
Eu acho que é um grande aprendizado que fica num momento como esse, né? Tá todo mundo olhando para as formas de entrega, né? É na minha cidade ou é na região. Então, eu acho que com certeza é um bom momento para a gente já deixar tudo configurado na nossa loja. E pensando assim, né, nesse momento é diminuir o impacto da crise, né? Sim. Tem uma pergunta aqui, vou até colocar aqui, do Diego, que ele fala aqui, ó, quando coloco tantas opções de entrega, meu carrinho não fica muito confuso? Sim, sim. Isso acontece, isso foi até uma solicitação de um cliente nosso, Mari. Na verdade, um desenvolvedor, né? Ele é professor de e-commerce e tudo mais. Ele falou, Ricardo, eu vi aqui que eu posso colocar, eu tenho 10 transportadoras, eu vou apresentar as 10 lá. Aí ele me falou, né, do paradoxo da escolha. Eu nem sabia que existia isso, né? Ele falou, você sabia que quando tem muita escolha, a pessoa fica confusa e mesmo depois que ela escolhe uma, ela ainda sai assim, cara, eu tinha coisa melhor para escolher. Ela, mesmo escolhendo, ela ainda não fica satisfeita, né? Então a Frenet criou um filtro de melhor prazo e melhor preço, né? Então você pode chamar lá você pode ter 10 transportadoras, né? Você pode filtrar o frete econômico e o frete expresso. O sistema vai localizar qual é o mais barato e qual é o mais rápido e levar lá para o carrinho de compras, né? Isso é muito bom para não confundir o comprador, tá? E isso acontece muito, viu, Mário? Muito mesmo. Legal. Essa regra está liberada desde o plano free também, tá? Pode usar à vontade. Beleza. Tem uma pergunta aqui da Bela Chique Joias. Sou do Ceará. Qual é a melhor forma de frete para estar enviando para todo o país, se referindo em valores de correios? Acho que a gente comentou um pouquinho disso, mas acho que a gente pode responder aí, né? Legal. Vou falar de um case que eu cuidei pessoalmente, Mário, de um cara que é fabricante de bonés, né? Ele está lá no Nordeste. Eu olhando a loja dele, eu vi um monte de carrinho abandonado. Só que a plataforma dele não pegava o CEP, né? Então, pelo IP, eu fui achando da onde que estava vindo aquela cotação, né? E eu vi que tinha muita gente do Rio de Janeiro e de São Paulo tentando comprar os bonés dele, né? Cara, vamos começar pela sua cidade? Para começar, ele não tinha motoboy e só tinha correios. Para entregar na mesma cidade, Mari, na mesma cidade, demoravam 3 dias e custava R$23. Falei, cara, você é fabricante. Tem motoboy na sua cidade? Tem motoboy. Quanto custa? Ricardo, 10, 12 reais. Você consegue subsidiar esse preço? Consigo, Ricardo. Chegou em R$5,99 para entregar no mesmo dia. Olha a diferença. Eram 3 dias, 22, 23 reais. Caiu para R$5,99 para entregar no mesmo dia, né? Beleza. Aí o que a gente fez? Cara, vamos olhar agora para o resto do Brasil. Eu vi que tem gente lá em São Paulo tentando comprar, né? Na ocasião, o que estava mais próximo de mim era a Jadlog. E eu fiz uma cotação rápida para mostrar para ele. O frete dele estava saindo para o cara de São Paulo que estava tentando comprar R$86. O boné custava uns 80, né? Eu olhei rapidamente pela Jadlog e o frete caiu para 20 e poucos reais, né? E ainda perguntei para ele, cara, mesma lógica, tá? Você deu subsídio para o motoboy na sua cidade, você não consegue para esse aqui também? Pô, Ricardo, põe R$9,99. Falei, cara, olha a diferença. De 80 e tantos reais para R$9,99 para o estado de São Paulo, né? Agora você vai vender. E ele estava cheio de carrinho abandonado, lá com 3 bonés, 2 bonés, e estava perdendo venda por causa do frete caro, né? Então, respondendo a pergunta da Bela Chique, é isso, tem transportadoras privadas, especialistas em algumas rotas, né? Então você vai ter o cara que é especialista para o centro-oeste, para o sudeste, para o sul, coloca todas elas. O que eu falo muito para a galera, assim, até para um pessoal que trabalha com marketing digital, promova os produtos onde o seu frete é barato. Promover produto onde o seu frete é caro, você só vai gastar dinheiro. Pelas nossas estatísticas, mais de 50% de carrinhos abandonados, né? O que fazer com essas que meu frete é caro? Desenvolva, procure, vamos garimpar o mercado para achar a melhor transportadora para aquela região, tá? Legal. Eu acho que uma forma da gente olhar também isso é através de analytics, né? Onde é que estão saindo as mais vendas e onde é que você está tendo muito acesso, mas você não está tendo vendas.
E aí você Perfeito. começa a pensar, pô, o que, que eu posso fazer para começar a levar minhas vendas para lá? Por que, que eu não estou vendendo? Calcula um frete ali para ver o valor que está dando, ver se esse é o problema, né? Então, acho que Exato. o primeiro indicativo, carrinho abandonado, é frete. A gente já Exato. sabe, a gente tem que entender. Uma vez ou outra não é, mas a maioria das vezes é frete. Então, acho Sem que dúvida. é importante a gente pensar mesmo que existem outras possibilidades, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Felipe falou aqui. A Frenet conecta com as transportadoras. Tu consegue criar uma conta e receber indicação de transportadoras? Sim, essa é uma das nossas principais funcionalidades hoje, né? A gente sabe que essa é a grande dor do lojista. Ele pesquisa no Google e vem qualquer coisa para ele. A Frenet não. A Frenet conhece quem a transportadora quer atender. Então a gente faz o match entre o lojista, baseado nas variáveis, a origem do cara e tipo de produto que ele entrega, né? Volumetria a gente nem considera mais, porque a gente está conversando com as transportadoras, principalmente aquelas que fazem coleta até um produto, uma nota fiscal por mês, né? Então, essa barreira a gente está praticamente quebrando aí. Vamos torcer aí para quebrar o mais rápido possível, né? Para conseguir Então, atender todo mundo. Porque sem dúvida. direto pego alguns atendimentos aqui, né? Acho que a galera aí já pode ter me visto em algumas mensagens e eu sempre respondo mesmo. E aí eu dou aquela analisada na loja e vira e mexe eu olho um frete caríssimo. E aí Sem eu falo, dúvida. daí eu olho lá, não tem contrato com Correios, não tem nenhuma outra forma de pagamento, de envio. E eu acho que é isso, né? Vamos procurar alternativa, vamos atrás desse contrato com Correios, que assim, hoje não tem custo, né? É muito fácil de você conseguir Muito ele. Você não tranquilo. precisa ir lá pro de e-commerce que custa quase R$ 2.000, né? Para você usar. Pega o mais básico, qualquer empresa pode ter, usa esse contrato, ele já tem um desconto, já vai te ajudar a pagar faturado, você não tem que ficar lá na fila no balcão, pagando o pedido, né? Então acho que tudo isso já ajuda bastante. Sem dúvida. A Gisele perguntou: consigo fazer a integração da logística própria? Sim, isso também é uma funcionalidade muito usada na Frenet, Mari, só para tangibilizar o que é isso, né? Às vezes o cara tem a própria Fiorino, tem o próprio motoboy dele, né? Então, de uma forma muito rápida, a gente consegue integrar esse cara, colocando um frete fixo, por exemplo. Quando é minha moto, eu cobro R$ 5, né? Ele consegue fazer isso muito rápido com a Frenet. É questão de alguns cliques. Isso Legal. também é muito, muito usado, tá? Legal. Eu não consigo ler aqui, gente. Desculpa, a tecnologia não é meu forte. Brincadeira. Isix Cursos de Serigrafia. Tá perguntando aqui sobre as vendas por conta do vírus. Tá aumentando, baixando. Qual que é a visão agora? Eu vou dar minha visão, depois você dá a sua aí, Ricardo. Tá Mas eu acho legal. que depende muito de mercado, tá? Então eu tenho acompanhado bastante aqui o dia a dia dos lojistas, todas as lojas, estou olhando faturamento, número de pedidos, ticket médio, tudo isso eu estou olhando. E assim, depende muito do nicho, depende muito da loja, da ação que você está fazendo. Então, assim, claro que as lojas que hoje estão vendendo produtos de saúde estão estourando aí de vendas e algumas estão tendo realmente alguma queda. Mas eu acho que é importante a gente pensar que eu falo assim, não vamos aceitar que as vendas estão caindo. A gente entende que é um momento que o consumidor mudou a forma de consumir nesses últimos dias, mas que a gente vai voltar. Então, eu acho que a gente tem que entender como é que a gente insere o nosso produto diante disso. Então, meu consumidor agora, ele não compra mais o produto desse jeito, ele não compra todo mês, né? Ele não vai comprar toda semana. Então, como é que eu faço para inserir, para engajar ele com a minha marca, para fazer ele comprar? Eu acho que esse é o pensamento. Para que a gente comece a tomar as ações, criar estratégias que vão realmente fazer com que as vendas voltem, né? Tenho conversado bastante com os lojistas aqui e tem muitos que já estão fazendo isso e já estão vendo esse resultado. Então, mercado de moda, tá? Eu vi uma variação no mercado de moda, mas ela ainda não é tão grande assim. Então, eu acho que dá para a gente trabalhar, principalmente o gatilho de escassez nesse mercado, funciona muito. Então, acho que a gente tem que pensar sempre nisso. Que como o meu consumidor está comprando agora, como é que eu insiro o meu produto para eu começar a trabalhar dentro de redes sociais, para trabalhar a base de e-mail marketing, porque a gente tem uma base, a gente não pode esquecer dessa base de jeito nenhum. Então, trabalha com esse consumidor dentro desse cenário atual.
Perfeito. A minha visão, Mari, vai muito no que você falou agora há pouco. Gostei desse viés, né? De eu já estou retomando o consumo. Né? Eu até ouvi que alguns países que já passaram pelo pico, né, do coronavírus já estão retomando a vida normal e eles estão sentindo um aumento grande no e-commerce. Né? Vamos ver, é tudo muito novo para a gente, né? Mas eu vou muito por esse lado que você falou. Eu já estou retomando as compras, a vida normal, né? Acho que é isso, eu vou muito mais por esse lado também. Eu até, na segunda-feira eu comentei, né? Eu tava com um lojista nosso, Ian da Memeria aqui, e aí eu falei pra ele, tipo, eu aqui já tô 12 dias em casa. E eu tô começando a pensar em coisas que eu vou fazer pra minha casa. Eu me mudei no final do ano passado de apartamento, então tenho algumas coisas para fazer aqui. Final de semana eu não posso sair. O que eu vou fazer no final de semana? Vou começar a decorar minha casa, começar a arrumar as coisas, vendo as coisas aqui. Então, assim, pensa no seu consumidor, como é que ele está consumindo agora, né? Como é que você pode se inserir dentro da quarentena dele? Que aí você vai conseguir criar estratégias para você conseguir fazer suas vendas nesse período. Acho que é isso que a gente tem que pensar, né? Sair um pouco do tradicional de fazer campanha e vender e começar a pensar diferente. Como é que o meu consumidor está consumindo? Aonde eu vou me comunicar com ele? Em redes sociais, tá. Mas qual é o tom que eu vou usar para falar com ele diante desse cenário, né? Sempre respeitando o momento que todo mundo está passando agora, né? Mas inserindo o produto ali de uma forma que fale assim para ele, pô, a gente entende que você está de quarentena, né? A gente tem que ficar em casa, mas olha aqui, ó, esse look aqui para você sair, sei lá, para você se apresentar numa reunião aqui na live com o Ricardo, né? Qual é o look que eu vou usar? Sem dúvida. Então, acho que assim, todo mundo tem, a gente tem como pensar em estratégias mais criativas nesse momento. E o brasileiro é ímpar no mundo, né? Em criatividade. Exato. E eu acho que assim, sabe, até uma palavra de otimismo para todo mundo, né? O empresário, ele é o símbolo do otimismo, né? E da perseverança, ainda mais no Brasil, né? Vai passar e a gente só não pode quebrar agora. É usar a criatividade, que nem eu falei. Faz promoção, a Mari falou, que margem que eu tenho para dar frete grátis? Vamos fazer caixa agora para sobreviver nesse momento, porque depois vai passar e vai ser vida normal. Né? Exatamente. Eu estava até de manhã, pensando, né? Se eu tivesse meu negócio ainda, o que eu estaria fazendo? Porque eu tinha um e-commerce pet, né? Pra quem não me conhece ainda, não ouviu minha história, eu tinha um e-commerce pet aqui. E como é que você insere o pet dentro de uma quarentena e vender produto, sendo que não é ainda... E meu público era A, então não é prioridade, né? E, assim, vender cambinha não é prioridade. Mas eu vou ter que dar banho no meu cachorro, porque os pet shops estão fechados, né? Então, se eu vendesse shampoo, cara, eu ia começar a divulgar shampoo de cachorro e falar sobre o banho, um monte de coisa. E assim, brincar com o pet, porque a gente tá em casa, ele não pode sair, porque a gente também não tá saindo. Então, que tipo de brincadeira você pode fazer? Então, é esse pensamento que a gente tem que ter, né? Como é que a gente muda esse jogo? Sim. A gente ajuda as pessoas a se adaptar ao momento e coloca o nosso produto no meio desse contexto, né? Exatamente. Bem legal. Bela sacada. Acho que é isso, né? Não temos mais dúvidas por aqui. Queria te agradecer muito pela participação hoje, por esclarecer todas as suas dúvidas, por falar com a gente como é que tá o cenário hoje aí, do lado daí, de transportadora, correios e tudo mais. Acho que esclareceu bastante. Quem quiser conhecer a Frenet, indico vocês entrarem lá no arroba deles, conhece o plano grátis, usa bastante todas as automações que a gente falou. Era que veio uma última pergunta aqui, vamos ver. É possível frete aéreo para a Frenet? Percebi que muitas vezes é mais barato e entrega mais rápido do que transportes rodoviários. Isso é uma tendência e tem entrado bastante transportadoras dessa modalidade na Frenet, tá? Praticamente todas as companhias já estão integradas. É um processo super simples integrar companhias aéreas pela Frenet. Tá? Não é caro, tá, gente? Muita gente acha que por ser aéreo é uma entrega mais premium. Não, não é isso. Eles têm um preço super competitivo. Bem legal essa pergunta, bem legal essa pergunta. Legal. Bom, então é isso, pessoal. Ficamos por aqui hoje. Amanhã a gente vai ter a live também às 18 horas. Quem vai estar aqui vai ser o Rodolfo, do time de sucesso, cliente da loja integrada, junto com o Igor Roque, para falar um pouco aí sobre essa questão que eu estava conversando de mudar um pouco o mindset, de pensar em campanhas criativas. Acho que eles vão ajudar bastante nesse sentido. E queria agradecer muito a você, Ricardo, por tudo hoje, né?
E é isso, e agradecer a todo mundo que ficou online aqui com a gente, que mandou pergunta, que participou. Obrigada, pessoal. Valeu, Mari. Obrigado pelo convite. Tchau, tchau.